Quem não quer pagar menos imposto de renda no aluguel de imóveis, independente se são imóveis alugados por temporada, através de Airbnb, ou imóveis no tradicional, através de imobiliárias tradicionais? Então é nesse vídeo que eu vou mostrar algumas soluções para que você possa escolher o que pode funcionar melhor para você. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. Meu nome é Rômulo Vilela e gostaria de convidar você a me seguir aqui nas redes sociais, @Rômulo Vilela, e se inscrever neste canal maravilhoso, apertando o botão de inscrever-se e ativando as notificações para você receber avisos sempre que tivermos vídeos novos. Fechou? O tema desse vídeo, eu sei que você obviamente caiu aqui porque a gente não é besta, a gente quer pagar a menor quantidade de imposto possível, porque a gente não quer deixar o nosso dinheiro para o governo, não é mesmo? E vou fazer um disclaimer aqui, eu vou falar como que é a questão técnica hoje, tributariamente, de forma resumida, evidentemente, e não uma questão filosófica, se é devido, se não é devido, se a alíquota é justa ou é injusta, isso é um outro tipo de discussão. Eu vou me ater aqui ao que prevê a lei e como que você pode, a partir das regras, enxergar o que pode aplicar para a sua realidade e o que não faz sentido. Então depende muito do seu contexto, eu vou falar um pouquinho de alguns deles, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, para que você possa adequar a sua realidade à possibilidade tributária hoje prevista na legislação brasileira. Então vamos lá, tem várias perguntas que as pessoas fazem sobre PF e PJ. Então preparei aqui um gráfico, vamos dizer assim, para te explicar melhor como que funciona a tributação tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Se o objetivo é pagar menos impostos, aonde que vale a pena você colocar o seu imóvel? Na PF ou na PJ? Então a gente precisa analisar isso com bastante critério para entender o contexto. Primeira coisa, na PF, quando você compra um imóvel e você coloca este imóvel na sua pessoa física, você vai pagar a renda desse imóvel, né, o aluguel que você tirar desse imóvel, você está sujeito ao imposto de renda, que vai de 0 a 27,5%. Perfeito? Então, por que vai de 0 a 27,5%? Vai depender da tabela progressiva do imposto de renda. Isso envolve não só a renda do aluguel, mas também a sua renda como um todo. Se você é um trabalhador CLT, se você é um empresário, qual é a renda global declarada, e isso vai estar dentro desses 27,5%. Ah, Rômulo, mas 27,5%, ou seja lá o que for, é muito dinheiro. Eu não gostaria de pagar 27,5%. Ok, eu entendo. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte da PJ, porque existem alguns benefícios e algumas coisas que você deve considerar como vantagens e desvantagens, tá? Eu vou separar algumas para vocês. Na PJ, você pode pensar, bom, eu vou abrir então uma empresa para que eu recolha esse imposto na PJ. É possível? Sim, é possível, mas você vai ter que transferir, se você quiser fazer bem certinho, você vai ter que transferir este imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, ou você já compra na pessoa jurídica. Então qual é a sua estratégia patrimonial? Não, Rômulo, eu comprei o imóvel porque eu não penso em vender esse imóvel no curto prazo. Eu quero auferir renda desse imóvel ao longo de 5, 10, 15, 20 anos. A minha prioridade é a renda, não é a compra e venda, né? Que nem o pessoal faz com leilão, faz com house flipping, que pega o imóvel todo ferrado, reforma e revende. Então você tem benefícios de cada um desses regimes. Então para você pagar menos imposto referente ao aluguel, a recomendação, né, tributária é você colocar esse imóvel na PJ. Porém, entretanto, todavia, você só pode recolher este valor na PJ se o imóvel estiver em nome da PJ. Não adianta você comprar um imóvel como pessoa física, abrir um CNPJ e começar a emitir nota pelo CNPJ. Isso não pode acontecer porque o imóvel é da PF. Não é da PJ. Então você teria que fazer a transferência dessa propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica. Ou através de integralização de capital, que é quando você abre um CNPJ, você pega aquele patrimônio imobiliário e faz integralização de capital na pessoa jurídica. Ou fazendo aquela transferência normal, pagando o ITBI, que é o imposto, né, de transmissão de imóvel de uma pessoa para outra, né, que no caso de uma pessoa física para a pessoa jurídica, e obviamente você vai pagar o imposto para isso. A partir do momento que você colocou o seu imóvel na pessoa jurídica, aí sim você vai emitir uma nota fiscal em cima do valor de aluguel. Se você cobra R$3.000 de aluguel, você vai emitir uma nota fiscal sobre o valor desse aluguel, e aí você vai pagar o imposto relativo ali dentro da sua estrutura tributária. Beleza, Rômulo, então eu entendi que se eu abrir
um CNPJ, eu pago menos imposto no aluguel, tá certo? Sim. Então quer dizer que se eu abrir um MEI, eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque o MEI não é destinado a locações de imóveis. O MEI, como o significado dele é microempreendedor individual. Serve para tirar algumas pessoas de informalidade, ou seja, aquele carinha que tem uma barraquinha de churrasco, o cara que tem coisas informais, o cara que vende bolo, a tiazinha que tem a barraquinha de cachorro-quente, ou às vezes até outros tipos de profissões, encanador, eletricista, pedreiro. Você, de alguma maneira, traz essa pessoa para uma formalidade e esse é o objetivo do MEI. Não tem como você abrir um MEI e falar, eu vou administrar bens próprios, né? Não tem a ver com o MEI. E as pessoas, às vezes, elas confundem. Elas abrem um MEI e falam, não, eu vou abrir um MEI e vou recolher imposto da minha pessoa física referente ao imóvel. Você não pode fazer isso. Quer dizer, você pode fazer, mas não é certo. Se a fiscalização olhar o que você está fazendo, você vai ser pego, você vai ter ali uma multa, enfim, porque você está usando um artifício ilegal, digamos assim, para pagar menos imposto, tá? Então o MEI não pode por conta disso, tanto pelo fato de que ele é para outra coisa, como também porque não é o regime de tributação adequado a esse tipo de situação. E aí a gente entra no ME, que, por exemplo, pode ser o Simples Nacional. No ME, você já consegue, por exemplo, colocar ali no CNAE, que é a classificação dessa empresa, né, o que ela faz, né, você pode colocar administração de bens próprios, por exemplo, e aí você pode recolher os impostos da ME no Simples Nacional. O Simples Nacional, ele começa com uma alíquota de 6% de imposto, ou seja, se você tem um aluguel de 10 mil reais, você vai pagar 6%. Isso significa que você vai pagar 600 reais de imposto sobre o valor do aluguel, coisa que na pessoa física você pagaria ali próximo de 27,5% em função, né, da tabela progressiva do imposto de renda. Então, se a gente estiver pensando meramente em termos de renda, a PJ é a melhor escolha. Tá? Agora, você tem outros regimes de tributação, você tem o lucro presumido, você tem o lucro real, mas são outros fatores. Agora, o que pesa é o seguinte, se eu for colocar aqui, né, o aluguel não é tão vantajoso na pessoa física, mas na pessoa jurídica é uma vantagem legal. Porém, entretanto, como eu falei, se você arremata um imóvel de leilão, se você compra um imóvel para vender posteriormente num curto período de tempo, se você está na PJ com esse imóvel, você vai pagar o imposto em cima do valor de venda. O que isso significa? Vamos supor que você compre um imóvel a 200 mil reais e você venda a 500 mil reais, perfeito? Se este imóvel estiver na PJ, você vai emitir uma nota fiscal em cima dos 500 mil reais. E aí você vai pagar o imposto ali proporcional, ele começa em 6%, mas de acordo com o faturamento anual da sua empresa, esse imposto vai subindo 7, 8, 9, 10% e por aí vai. Então você tem que fazer essa conta, né? Se você, por exemplo, paga 10% de imposto na PJ e você vende um imóvel de 500 mil reais, você vai estar pagando ali 50 mil reais de imposto referente à venda desse imóvel que está em nome da PJ, o que é uma desvantagem a depender do valor de venda desse imóvel, entre várias outras coisas que devem ser consideradas. A venda na PJ, ela tende a não ser tão vantajosa, a depender do cenário, comparado à pessoa física. Mas como assim, Romulo? Por que na pessoa física, então, é vantajoso? Por quê? Porque na pessoa física, você paga imposto apenas em cima do ganho de capital. Isso significa o quê? Se você vende, nesse mesmo exemplo, um imóvel que você pagou 200 mil reais e vendeu a 500 mil reais, você paga apenas imposto de 15% em cima do ganho de capital. Então, se você comprou a 200 e vendeu a 500, você teve um ganho de capital de 300 mil. Então, se você paga 15% em cima do ganho de capital de 300 mil, você vai pagar 45 mil de imposto sobre a venda na pessoa física, perfeito? Nesse caso, desse exemplo, porque eu considerei aqui na PJ 10%, mas você pode pagar menos imposto, a depender do volume que você tem de patrimônio, etc e tal. Então a venda na PF acaba sendo mais vantajosa, porque você paga imposto apenas no ganho de capital, coisa que na PJ você não consegue. Mesmo que você esteja num outro tipo de tributação, por exemplo, no lucro presumido, você não pode abater coisas na PJ, e eu já vou te falar por que na PF
PF você pode abater coisas ali, por exemplo, reformas, etc. E muito menos no lucro real. No lucro real, você vai ter uma alíquota ali de pelo menos 30%. E aí acaba que fica inviável você, muitas vezes, fazer essa operação de compra e venda na PJ, a depender do contexto que você está falando, evidentemente. Então, dentro dessa venda que você faz na PF, além de você somente pagar imposto em cima do ganho de capital, você pode fazer um abatimento de algumas coisas. Exemplo, você pode abater custo com reforma, custo com móvel planejado, custo com mão de obra. Você pode, por exemplo, se você gastou 100 mil reais para fazer a reforma, você pode ainda assim, vendeu a 500, pagou 200, gastou 100, você vai pagar o imposto de 15% em cima de 200 mil. Ou seja, você consegue ter aí um abatimento que vai trazer uma vantagem tributária maior do que na PJ, tá? E outra coisa, na PJ você não tem nenhum tipo de isenção. O que são as isenções? Eu vou falar algumas delas e vou deixar na descrição desse vídeo aqui 2 links para você entender um pouquinho melhor sobre as isenções que nós temos hoje no Brasil referente à compra e venda de imóveis. Quais são algumas delas? Uma delas, aqui na PF, né, nós temos isenções. Uma delas é que se você tiver um imóvel que você venda até 440 mil reais, esse imóvel, você não precisa pagar imposto nenhum na venda desse imóvel, desde que você respeite o período de 5 anos. Então, vamos supor que você tenha um único imóvel ali e você que mora nele ou que você tenha comprado em algum momento e você decida vender esse imóvel por um valor de até 440 mil reais. Você paga R$0 de imposto. Porém, no entanto, todavia, você só pode usar esse benefício de 5 em 5 anos. Um outro benefício que você tem, uma outra isenção, é se você vender um imóvel e depois de 180 dias você comprar um outro imóvel, você também não paga imposto do imóvel que você vendeu e comprou esse outro imóvel. Eu vou deixar as regras de como que funciona essas isenções nos links aqui da descrição do vídeo. Ou seja, aqui na PF, para um movimento de compra e venda, você tem mais vantagens. No aluguel, você tem menos vantagens. Na PJ, você tem mais vantagens de pagar menos valor de aluguel, a depender do tamanho do seu patrimônio, que às vezes vai acabar igualando se você tiver muitos imóveis, tiver uma receita muito grande de aluguéis, acaba ficando elas por elas. Então, você tem que analisar qual é o tamanho do seu patrimônio e qual é a estratégia patrimonial que você pretende fazer. Agora, o que acontece, tirando outras coisas, você não tem, né, benefício de venda aqui, né, você paga o valor em cima da cabeça ali do valor de venda e você não tem nenhum tipo de isenção que a PF tem. Gostou desse conteúdo até aqui? Se sim, acho que valeu a pena, né? Deixa o seu joinha aqui pra gente entender que esse conteúdo foi legal e que você já pelo menos tirou boa parte das suas dúvidas. Aí a gente tem os miguelentos, né? Miguelento é o quê? Aquela pessoa que quer juntar as duas coisas em uma, né? É igual a pessoa que quer fazer dieta e ela fala assim, então quer dizer que pra eu emagrecer eu vou ter que comer melhor? Vai ter. Não tem como você comer pra caramba e emagrecer. Você vai ter que fazer escolhas, né? Não, mas eu quero poder comer tudo que eu quero e ainda assim emagrecer. Ok, talvez, né, fazer uma dieta ali equilibrada você consiga, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, este cenário aqui é exatamente isso. Você vai ter que fazer uma escolha baseado no seu plano. O que você quer, o que você busca. E aí entram os miguelentos, como eu falei, né? O que o miguelento quer fazer? Ele quer falar assim, e se eu abrir uma ME, mas o meu imóvel tá na PF, aí eu pego a minha ME, emito nota fiscal na ME, mas na verdade o imóvel tá na PF. Beleza, você pode fazer isso, mas você tá correndo um risco tributário, que é o quê? Vamos supor que uma fiscalização bata a sua porta e fala assim, então, como é que é? Você tá pagando imposto direitinho do teu imóvel? Tô sim. Ó, tá aqui a nota fiscal, eu tô recolhendo imposto. Ah, legal, deixa eu ver a matrícula do seu imóvel. Ué, peraí. A matrícula está falando que esse imóvel está na pessoa física e você está recolhendo pela pessoa jurídica. Aí você fala assim, porque eu quero pagar menos imposto, né? A pessoa física é um absurdo de imposto, na pessoa jurídica eu pago menos. Aí os caras falam assim, entendi. Então quer dizer que você está dando um migué na lei para pagar menos imposto. Então você está lesando a lei, né? Você está elidindo fiscalmente a lei, que é você fazer ali uma tramóia. Então não adianta você fazer isso. Você pode fazer, só que você vai incorrer num risco tributário, né? Se alguma fiscalização pegar isso, mesmo que aqui na ME você coloque administração de bens próprios, o ideal é que essa propriedade esteja na PJ. Assim você pode, obviamente, falar, não, esse imóvel é da PJ, tá aqui o recolhimento de imposto. Esse imóvel é na PF, tá aqui o recolhimento de imposto através do Carnê-Leão, né? Que é ali a forma de você recolher o imposto de renda de aluguel de imóveis. Uma outra forma que as pessoas têm dúvida é o seguinte, não, beleza, Rômulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma PJ e essa PJ vai prestar serviço
isso para minha PF. Beleza, isso pode fazer sentido. A diferença é que não adianta você fazer um contrato da sua PJ com a sua PF dizendo que 100% da prestação de serviço daquela gestão daquele imóvel vai ficar para a PJ. Isso claramente não é uma prática de mercado. Você vai ter que igualar o que uma prática de mercado faz. Ou seja, por exemplo, se eu sou o PJ e eu tenho um imóvel na PF, eu tenho sócios, por exemplo, e tanto o meu imóvel como os imóveis dos meus outros sócios, quem administra é a PJ. E vamos supor que eu cobre 20, 25% nessa gestão. Aí sim, a PJ vai cobrar a sua comissão dentro da operação daquele imóvel, vai repassar os valores para a PF e na PF recolhe-se ali um pedaço pagando imposto de renda, né, normalmente aqui, e a PJ paga o imposto da PJ referente à prestação de serviço de gestão daquele imóvel. Aí você tem um lastro mais firme para falar, não, ó, eu tenho uma PF, eu tenho meus imóveis na PF, mas quem administra é a minha empresa de gestão imobiliária. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma PJ que é uma imobiliária, que é uma empresa de gestão de propriedade. Eu posso colocar os meus imóveis, sendo que a PJ administra o meu bem imobiliário, mas eu, Rômulo, sou cliente da minha PJ, por exemplo. Então isso você pode fazer. O que você não pode fazer é, digamos assim, fazer um contrato de comodato em que a sua PJ trabalha completamente o seu valor que você teria que recolher na PF, coisa que não é comum, não é praxe de mercado uma empresa ganhar 100% de comissão de uma renda de um imóvel da PF. Então, a fiscalização acharia isso meio estranho e você provavelmente seria responsabilizado por essa situação. Mais uma vez eu digo, não é porque eu estou dizendo que não pode que você vá fazer o que deveria fazer. Cada um faz e corre o risco que quiser. Mas dessa forma, né, se você quiser fazer tudo direitinho, como a lei pede, para você deitar a cabeça no travesseiro do jeito que tem que ser, é assim que você faz. Se é PF, é PF, se é PJ, é PJ, e tem esses trâmites que você pode fazer para interligar uma coisa a outra da maneira mais segura possível. Como dizia Aristóteles, né, a gente tem que fazer escolhas e caso a gente queira paz, a gente tem que se submeter a regras. Então é isso. Se você quiser deitar a sua cabeça no travesseiro de boa, tranquilo, então você vai ter que se submeter a essas regras, né? É muito difícil a gente ter o melhor dos dois mundos. Pô, Rômulo, eu quero a PJ, quero pagar o imposto da PJ, mas o meu imóvel tem que ficar na minha PF, porque se eu for vender esse imóvel, aí eu vou usar o benefício da PF e não da PJ. Então, não, nesse caso, por isso que eu falei, não é uma discussão filosófica, é uma discussão técnica e tributária dentro do que hoje a lei brasileira prevê. Se é justo, se não é justo, se a alíquota é maior, é menor, enfim, isso não vem ao caso aqui, mas hoje é dessa forma que a lei trabalha essa parte de tributação. E falando em tributação, eu vou deixar para vocês aqui uma masterclass sensacional com um contador nosso, que tem uma masterclass na nossa turma fechada, e eu vou disponibilizar gratuitamente para você assistir como declarar os seus ganhos de Airbnb ali. Você vai lá no Carnê-Leão, você vai lançar as receitas, as despesas, o que você pode deduzir, como você vai gerar a DARF para pagar o imposto do governo, tudo isso bem explicadinho. Então, para isso, é muito simples. Você vai acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, deixar o seu nome e e-mail e você vai assistir essa aula com o Renato Correia, que é muito bacana, para que você aprenda de uma vez por todas a como declarar os seus ganhos do Airbnb, não só do Airbnb, mas né, qualquer tipo de ganho de aluguel que você possa vir a ter. Beleza? Nessa aula do Renato, a gente mostra na prática, abrindo lá o sistema do Carnê-Leão, lançando cada receita, cada despesa ali, fazendo bem detalhadinho para que você aprenda na prática como que é feita essa declaração de imposto de renda. E por aí, como é que você faz? Você recolhe imposto na PF ou na PJ? Como que você fez esse trâmite burocrático? Qual que é o seu contexto? Você tem mais de um imóvel? Você tem um imóvel? Você tem vários imóveis? Você tem um prédio? Qual que é a sua estratégia? Se você quiser comentar aqui, vai ser muito legal para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Até mais!